Olá pessoal, vamos ter aquela nossa conversa semanal para a gente especificar aqui o roteiro dos assuntos que se deve estudar nesta semana. Bem, nesta semana vocês devem ver essa a parte inicial de espaços vetoriais e subespaços. Aqui nós especificamos um roteiro, como sempre, o roteiro de hoje, né? E aqui nossa primeira definição. Bem, a gente começa definindo o que é um corpo. A palavra meio estranha, né? Quer dizer, corpo. Em inglês seria field, quer dizer, não é bem corpo, né? Que isso significa. Uma tradução melhor talvez fosse campo, né? Campo. Mas em português, não sei por qual motivo, o pessoal decidiu traduzir isso por corpo. Então, o que é um corpo? Um corpo é um conjunto numérico com duas operações, uma operação de multiplicação e uma operação de adição. E essas duas operações elas satisfazem 9 propriedades. Quando a adição tem que ser comutativa, ela tem que ter um elemento neutro, 0, tem que ter um elemento inverso aditivo, ou seja, dado A, então tem que existir o menos A. A adição ela tem que ser associativa, ou seja, A mais B mais C é mesmo que de A mais B mais C. A multiplicação tem que ser comutativa. A multiplicação tem que ser associativa também. Tem que ter um elemento neutro, o número 1 da multiplicação. Ele tem que estar lá no conjunto. Tem que ter elemento inverso, todo elemento não nulo. Tem que existir o A menos 1, para todo o A diferente de 0. E, juntando as duas operações, a multiplicação tem que ser distributiva com relação à adição. Isso aqui é o que a gente chama de distributividade. A vezes B mais C deve ser a mesma coisa de A vezes B mais A vezes C. Então, se você tiver essas 9 propriedades, aí você diz que o conjunto é um corpo. Os exemplos mais conhecidos de corpos que a gente conhece, que vocês certamente conhecem, são os conjuntos numéricos dos racionais, dos reais e dos complexos. A gente vai usar mesmo o exemplo dos reais, quer dizer, esse aqui é praticamente o nosso único exemplo. Nosso único exemplo de corpo é o conjunto dos reais. Mas existem outros, né? Existem os racionais, existem os complexos, e uma infinidade de outros exemplos que a gente nem vai mencionar aqui. Quer dizer, existem uma infinidade de corpos diferentes. Mas a gente só vai usar aqui praticamente os reais, né? Nessa nossa disciplina, é como se só existisse esse exemplo. Exemplo de corpo, aí você pensa logo, conjunto de números reais. Bem, a gente chama os elementos de um corpo, a gente dá esse nome aqui para eles, escalares. Certamente você já conhece essa palavra de outros semestres, né? De física, algo assim, de física, cálculo vetorial, etc. Então, aqui a gente vai chamar os elementos do corpo, vamos chamar de escalares. Então, para a gente, escalares vai ser praticamente sinônimo de número real. Então, número real é um escalar. Bem, se você tiver um corpo, vamos chamar de K, por exemplo, se for K igual a R, no nosso caso, e você tiver um conjunto V diferente de vazio, e nesse conjunto você tiver definido duas operações, uma operação de adição dentro dele, se você puder somar dois elementos de V, e depois se você tiver definido uma multiplicação por escalar, dado um elemento V do conjunto V e um escalar K, aí se você tiver definido uma operação de multiplicação por escalar, de tal forma que essas operações satisfaçam essas 8 propriedades,
8 propriedades citadas aqui, ou seja, a adição tem que ser comutativa, tem que ser associativa, tem que ter elemento neutro, tem que ter elemento inverso aditivo, multiplicação por escalar tem que satisfazer isso aqui também, e uma vez V tem que ser igual a V. Então, se você tiver verificado essas 8 propriedades, então você chama o conjunto V, com essas duas operações, você chama de espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é um conjunto V que tem duas operações de adição e multiplicação por escalar, que satisfaz essas 8 propriedades. E os elementos que fazem parte desse conjunto, a gente chama genericamente de vetores. Então, o que é um vetor para a gente? Um vetor é simplesmente um elemento desse conjunto. Um elemento desse conjunto que se chama de espaço vetorial. Certo? Então, aparentemente, é uma definição assim, bem diferente de outras que vocês tinham visto anteriormente, mas, na realidade, aqueles vetores que vocês conhecem de outros semestres, de outras disciplinas, que vocês já viram na física, todos eles satisfazem isso aqui, essas propriedades aqui. Então, aqueles vetores que vocês já viram em lugares diferentes, eles são também elementos de um espaço vetorial, de acordo com o que a gente está definindo aqui. Bem, um espaço vetorial a gente pode definir também a diferença de vetores. Então, o que é a diferença de vetores? A diferença V menos W é simplesmente V mais menos W. Então, essa seria a definição de diferença. Bem, vamos considerar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos considerar V igual a R2. O que é R2? R2 é R vezes R. R, produto cartesiano R, que nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, XY, onde XY são reais. Isso aqui é conhecido como o plano cartesiano, né? É o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano que a gente conhece, já conhece bastante, ele é um espaço vetorial se você definir essas duas operações nos seus elementos. Você define a soma desse jeito, a soma é definida coordenada por coordenada, e você definiu o produto por escalar desse jeito. K vezes x1, y1 é a mesma coisa de kx1, ky1. Então, se você tiver o plano cartesiano com essas duas operações definidas dessa forma, a gente diz que essas são as operações usuais, a adição usual e a multiplicação por escalar usual. Se você tiver o plano cartesiano com as duas operações usuais, então ele é um espaço vetorial. Ou seja, ele satisfaz todas essas 8 propriedades aqui. Satisfaz todas elas. Então você pode verificar uma por uma, mas aqui por uma questão de tempo, por uma questão de espaço, eu vou verificar só a primeira. Então, como é que a gente verifica a primeira? A gente pega 2 elementos genéricos, pega um elemento U e um elemento V, aí depois você calcula a soma U mais V, então U mais V dá esse resultado aqui, e depois você calcula a soma V mais U dá esse resultado aqui. E você observa que eles coincidem, quer dizer, dá o mesmo resultado. Então, como esse resultado aqui dá igual a esse, então U mais V dá igual a V mais U. E assim fica verificada a propriedade 1. E agora você poderia verificar a propriedade 2, propriedade 3, etc. Dá para verificar todas as propriedades. Por exemplo, quem é o vetor nulo? Quem é o elemento neutro da adição nesse caso? Nesse caso, o vetor nulo é o vetor 0, 0. E quem é o inverso aditivo de V? Então, o inverso aditivo de V, ou seja, quem é o simétrico de V igual a XY é menos V igual a menos X menos Y. E assim você pode verificar as 8 propriedades. Isso aqui é apenas algumas delas, né? Isso aqui são algumas delas. Mas você pode verificar todas as 8. E no final você chega à conclusão que o R2, ou seja, o plano cartesiano, ele é um espaço vetorial com essas operações. Bem, da mesma maneira, de maneira análoga, o Rn que seria R vezes R vezes R, N vezes,
Isso aqui é o conjunto de elementos dessa forma aqui. Então, o Rn também é um espaço vetorial se você definir a adição dessa forma e se você definir a multiplicação dessa forma. Então, se você definir essa adição e definir essa multiplicação, então o conjunto Rn também passa a ser um espaço vetorial. É um espaço vetorial no qual o vetor nulo é o vetor 0, 0, 0, 0, 0, e o vetor simétrico, ou seja, o inverso aditivo de x1, x2, xn, é menos x1, menos x2, menos xn. Então, o Rn é o nosso segundo exemplo de espaço vetorial. Outro exemplo de espaço vetorial, conjunto de matrizes. Então, vamos chamar de M22, todas as matrizes 2 por 2 com elementos reais. Ou seja, vamos chamar de M22 o conjunto de todas essas matrizes aqui. Então, se você definir essas duas operações, que na verdade já são conhecidas de todos, né? Se você definir a adição de matrizes dessa forma, que já era conhecida, e se você definir o produto por escalar dessa forma, que também já era conhecido desse jeito, então com essas duas operações aqui, então o conjunto de matrizes 2 por 2 também é um espaço vetorial. No qual o vetor nulo é a matriz nula, 0, 0, 0, 0, e o inverso de ABCD é menos A, menos B, menos C, menos D. Então, o conjunto de matrizes também dá um espaço vetorial. Do mesmo jeito que você considerou o M22, você pode ter também matriz M por N. Então, a matriz M por N também forma um espaço vetorial. Outro exemplo. Conjunto de polinômios. Conjunto de polinômios até um certo grau, incluindo o vetor nulo aí no meio, então ele também forma um espaço vetorial. Se você considerar as seguintes operações. Vamos considerar a soma de polinômios desse jeito aqui. É exatamente como a gente usa, né? Quer dizer, isso aqui é uma soma usual, que já é velha conhecida. E depois, se a gente considerar o produto por escalar, desse jeito aqui, que também é um produto usual. Quer dizer, a gente já conhecia essa operação de adição e já conhecia também esse produto por escalar. Então, se você considerar essa adição e esse produto por escalar, então o conjunto de polinômios até um certo grau, né? Por exemplo, no caso aqui eu estou considerando até grau 2, então o conjunto de polinômios até um certo grau ele forma um espaço vetorial. O polinômio nulo é o polinômio P de x igual a 0, e o inverso aditivo do polinômio ax2 mais bx mais c é o polinômio menos ax2 menos bx menos c. Bem, do mesmo jeito que a gente considerou aqui polinômio até grau 2, a gente poderia também considerar uma coisa mais geral, poderia considerar polinômio até grau n. Então, se a gente considerar os polinômios até grau n, então isso também dá um exemplo de espaço vetorial. Mais um exemplo. Vamos considerar as funções. Todas as funções do conjunto X, um conjunto X diferente de vazio qualquer que seja esse conjunto, vamos considerar as funções de X em R. Então, se a gente considerar todas as funções de X em R, a gente vai denotar esse conjunto de fxr, onde o F é assim manuscrito, né? Um F manuscrito, então fxr, isso aqui quer dizer todas as funções de X em R. Então, se a gente definir a soma de funções assim, f mais g de x é f de x mais g de x, e kf aplicado em x é kf de x, se a gente definir a soma de funções assim e definir o produto assim, então esse conjunto aqui, ele também é um espaço vetorial. Então agora vamos ver um exemplo de um conjunto que não é espaço vetorial. Porque a gente viu aí alguns exemplos de conjunto que são espaços vetoriais, mas, digamos assim, a maioria dos conjuntos que existem, eles não são espaços vetoriais. Por exemplo, vamos considerar o R2 com essas operações aqui. Vamos definir em R2 as duas operações. A adição é a adição usual. Ou seja, AB mais CD vai ser A mais C, B mais D. Então, uma adição usual.
Agora, o produto por escalar, a gente definiu aqui de uma forma estranha. Eu estou dizendo que K vezes AB é simplesmente K vezes A e B. Quer dizer, ou seja, nessa definição aqui, eu não estou multiplicando o B por K. Então, o B não está multiplicado por K. Nessa definição, só está multiplicado por K o A. Então, desse jeito aqui, esse conjunto ele não é um espaço vetorial. Então, por que ele não é um espaço vetorial? Porque ele deixa de satisfazer algumas, pelo menos uma das propriedades 1 a 8 que a gente viu anteriormente. Por exemplo, vamos considerar aqui o exemplo particular em que A igual a 2, B igual a 3 e V é igual a 4, 5. Então, se eu fizer A mais B vezes V, com essa escolha aqui, com essa escolha particular, se eu fizer A mais B vezes V, vai dar esse resultado, vai dar 25, 20,5. E se eu fizer AV, dá o resultado 8,5. E se eu fizer BV, dá o resultado 12,5. Notem que eu estou usando essa definição aqui, né? Estou usando essa definição do KAB, da KA vezes B. Então, AV dá 8,5 e BV dá 12,5. Então, essa definição ela não multiplica o B, né? Não multiplica o B. Por isso que eu tenho aqui 5 e aqui no final eu tenho 5 também. Tenho 5, 5 e aqui eu tenho 5 e 5. Então, o 5 não é multiplicado, porque aqui o B não é multiplicado. Agora, se eu somar esses dois, se eu somar esse mais esse, a soma dos dois vai dar 20. A soma dos dois vai dar 20 e 10. Então, esse mais esse dá 20, esse mais esse dá 10. Então, a soma desse com esse, 20,10, não é igual a 20,5, que é esse aqui. Então, o resultado de AV mais BV não está dando igual a A mais B vezes V. Está dando diferente. Neste exemplo aqui, né? Neste exemplo aqui, AV mais BV não está dando igual a AV, A mais B vezes V. Então, essa propriedade aqui, ela deixa de ser válida, né? A propriedade que a gente chamou de propriedade 6. Então, a propriedade 6, ela não é válida. Por causa disso, como a gente encontrou aqui uma propriedade que não é válida, em um exemplo particular, então, como a gente encontrou uma propriedade que não vale no exemplo particular, então a conclusão que a gente tem é que o conjunto não é espaço vetorial. Não é. Bem, algumas observações. Para verificar se o conjunto é ou não é espaço vetorial, é indispensável considerar as duas operações no conjunto. A gente tem que considerar as duas operações. E para mostrar que um conjunto não é espaço vetorial, basta mostrar que a propriedade não funciona num caso particular. Basta mostrar que não funciona num caso particular. Bem, algumas propriedades de espaço vetorial são as seguintes. Se o V for um espaço vetorial, então a gente tem algumas propriedades aqui. Algumas propriedades são bastante previsíveis. Se você fizer K vezes 0 deve dar igual a 0. O vetor nulo ele é único. Depois, se você fizer 0 vezes V, para qualquer V, o resultado tem que ser o vetor nulo. Se você tiver KV igual a 0, então é porque o K é igual a 0 ou o V é igual a 0. Se você fizer o simétrico do simétrico de V, então isso é igual a V. E se você fizer menos K vezes V, isso é a mesma coisa de K vezes menos V, é a mesma coisa de menos KV. Então, todo espaço vetorial são válidos essas propriedades aí. Bem, agora vamos definir o que é um subespaço vetorial. Então, o subespaço vetorial nada mais é do que um subconjunto de um espaço vetorial que também é um espaço vetorial com as mesmas operações. Ou seja, a ideia de subespaço vetorial é um subespaço menor dentro de um espaço maior. Então, um critério para a gente verificar se ele é um espaço vetorial são essas três propriedades aqui. Então, dado um subconjunto W de V, então, para você verificar que ele é subespaço, basta você verificar que ele não é vazio
E basta você verificar se VW está em W, então a soma V mais W também está em W. Nesse caso, a gente diz que o conjunto W é fechado com relação às operações de soma. E depois verificar se o K é um escalar de R e V pertence a W, então você vai verificar que KV está em W. Então, se você verificar essas três propriedades aqui, W diferente de vazio, V mais W pertence a W e KV pertence a W, se você verificar essas três coisas aqui, então você conclui que o conjunto W é um subespaço vetorial. Então, basta verificar essas três. Por exemplo, sim, existem pelo menos dois exemplos de subespaço vetorial. Dois exemplos de subespaço vetorial. Temos o vetor nulo. O vetor nulo é um subespaço vetorial. E o espaço inteiro também é um subespaço vetorial dele mesmo. Então, esses dois exemplos, eles são chamados de subespaços triviais. Então, todo espaço vetorial V, ele tem pelo menos dois subespaços, que é o próprio V, ou seja, o próprio V é subespaço dele mesmo, e tem também um conjunto unitário formado só pelo vetor nulo, ele também é um subespaço dele mesmo. Então, esses são os subespaços triviais. Bem, alguns exemplos de subespaço. Vamos considerar aqui o plano cartesiano V igual a R2, que a gente citou como exemplo de espaço vetorial. E vamos considerar W1 como sendo o conjunto de todos os pontos do R2 que satisfaz isso aqui, y igual a 4x. Isso aqui, na verdade, é uma reta, né? É a reta y igual a 4x, que é uma reta que passa pela origem. Então, vamos mostrar que esse conjunto, ou seja, vamos mostrar que essa reta, ela forma um espaço vetorial. Então, inicialmente, a gente mostra que não é vazio. Aí é só você mostrar qualquer ponto que está na reta. No caso aqui eu estou mostrando que o 0, 0 está na reta, né? O 0, 0 pertence a essa reta, então ele não é vazio. Então esse aqui é o primeiro item. Aí depois a gente pega dois pontos da reta. Então eu pego um ponto x1, 4x1 nessa reta e pego um ponto x2, 4x2 nessa reta. Então a soma deles dá isso aqui. Então ele é da forma x1 mais x2 igual a 4 vezes x1 mais x2. Então a soma deles também é um ponto da reta. Então, a reta ela é fechada com relação à operação de adição. Além disso, se você pegar um escalar qualquer e multiplicar por um ponto da reta, ou seja, se você pegar K vezes x1, 4x1, então isso aqui vai dar como resultado kx1, 4 vezes kx1, então isso aqui também é um ponto da reta. Então, a reta também é fechada com relação à multiplicação por escalar. Então a gente conclui que essa reta aqui, essa reta que a gente chamou de W1, ela é um subespaço vetorial. O gráfico dela seria isso, né? Quer dizer, essa aqui seria a reta y igual a 4x, e aqui é a reta que passa pela origem. Então, toda reta que passa pela origem, ela dá um espaço vetorial. Por outro lado, se a reta não passar pela origem, por exemplo, W2 aqui, essa reta W2, ela não passa pela origem. Então essa W2 aqui, ela não é um espaço vetorial. Não é. Então essa W1, ela é um espaço vetorial e W2 não é um espaço vetorial. Então esse é o nosso próximo exemplo. Então o exemplo 2, a gente considera aqui a reta y igual a 2 mais 3x, que é essa reta aqui, né? Quer dizer, esse conjunto aqui. Então esse conjunto não é um espaço vetorial. Não é um subespaço vetorial. Aí para mostrar isso, a gente pode mostrar de várias maneiras. Então a gente pode... Eu mostrei aqui assim, eu peguei um ponto V02 de W2, peguei um ponto 02 dessa reta, ou seja, eu fiz x igual a 0, aí eu obtive esse ponto 02. Aí depois eu fiz x igual a 1. X igual a 1, aí eu obtive o ponto 1,5. Então 0,2 e 1,5 são dois pontos dessa reta. Então quando eu somei os dois pontos, o que foi que deu? 0,2 mais 1,5 deu igual a 1,7. Então 0,2 mais 1,5 dá 1,7. E 1,7 ele não está na reta.
Um 7, ele não se encaixa nesse formato, x, 2 mais 3x. Ou seja, não existe nenhum x que quando você substituir por 1, dê igual a 7 aqui nessa reta. Então, o ponto 1, 7, ele está fora da reta. Fora da reta. Então, como você pegou dois pontos V e W na reta e que somou e saiu da reta, então esse conjunto ele não pode ser um espaço vetorial. Ele não é um espaço vetorial. Então, isso aí é apenas uma das possibilidades de você justificar. Existe uma infinidade, né? Uma infinidade de justificativas. Essa aqui seria apenas uma delas. Mais um exemplo, vamos considerar um conjunto de matrizes. Isso aqui é o que a gente chama de matrizes triangulares, né? Matrizes triangulares, que tem esse formato aqui, né? Matrizes triangulares superiores. Então, o conjunto das matrizes triangulares superiores, elas formam um espaço vetorial. Então, um subespaço vetorial do conjunto das matrizes. Então, para verificar isso, a gente mostra que não é vazio. Aqui eu estou dizendo que a matriz nula pertence a esse conjunto, então ele não é vazio. E depois eu peguei duas matrizes do conjunto e quando eu subtraí, o resultado deu uma matriz no conjunto. Então, o item 2 está verificado. E o item 3, eu peguei uma matriz do conjunto e multipliquei por escalar. E o resultado, quando eu multipliquei K vezes V, deu uma matriz do conjunto. Então a gente conclui aí que o conjunto de matrizes é um subespaço vetorial da matriz do conjunto M33. Bem, um último exemplo, em vez de considerar aquelas matrizes que a gente considerou anteriormente, vamos agora trocar aquele 0 por 1. Então vamos considerar o conjunto ABC, 1 DE e 1 F, ou seja, vamos trocar aqueles zeros que tinha antes por 1. Então, esse conjunto aqui não é um subespaço vetorial. Por quê? Porque se você procurar, por exemplo, o vetor nulo que era para estar no subespaço, o vetor nulo ele não está nesse conjunto. Então, por causa disso, isso já é suficiente para a gente garantir que esse conjunto aqui ele não é um espaço vetorial. Mas existem muitas outras propriedades. Por exemplo, se você pegar um elemento qualquer daqui e pegar outro elemento, e quando você somar ou subtrair, o resultado vai estar fora. Vai estar fora do conjunto. Então esse aí seria um outro justificativo pelo qual o conjunto não é um subespaço vetorial. Então é isso, pessoal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Então, estudem esse texto com cuidado. Tem que ter bastante cuidado, porque apesar das coisas parecerem assim, muito simples, mas não é assim tão simples não. Você tem que ler isso aí com bastante calma, bastante cuidado, para poder entender, né? Quer dizer, é algo que exige uma certa dedicação. Mas não é assim, não é nada complicado, nada que vocês não possam aprender, né? Então, insistam aí na leitura, que vocês vão conseguir aprender isso direitinho. Então, era isso.